Olá, queridos amigos. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15, nós encontramos a seguinte afirmativa de Jesus: Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Afirmativa essa que nos convida ao ouvir produtivo. Normalmente, Jesus proferia esse chamamento, vamos assim dizer, logo depois que ele acabara de transmitir uma lição e um ensinamento, querendo dizer, prestem atenção. E isso que eu acabo de lhes dizer é importante. Ouça a mensagem, atenda a essa mensagem, viva essa mensagem. E como nós sabemos se o nosso ouvir está sendo produtivo ou não? Será que nós estamos ouvindo corretamente? E quando dizemos ouvir corretamente, não estamos nos referindo aos ouvidos da carne. Será que os ouvidos do nosso espírito estão interpretando adequadamente, produtivamente, as mensagens que nos chegam a todos os instantes? Emmanuel tem um ensinamento muito importante, adequado ao assunto, que diz o seguinte: toda palavra traz o impacto da ação, mas a reação reside em nós, solucionando os problemas ou agravando as estruturas. Por isso, segundo ouvimos, cada palavra trará bálsamo ou veneno, luz ou treva, paz ou discórdia. Por isso, ele continua: necessitamos lubrificar as engrenagens do nosso ouvido no óleo puro do amor, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E para fazermos essa autoanálise de como estamos ouvindo, se o nosso ouvir está sendo produtivo, precisamos fazer alguns questionamentos. Qual a importância que damos à mensagem que chega até nós? Porque muitas vezes nos chegam mensagens belíssimas dos ensinamentos de Jesus, mensagens edificantes da doutrina espírita, pensamentos que nos fazem transcender para além desse plano material. Nos chegam conselhos dados pelas pessoas que nos amam, conselhos que nos trazem advertências, conselhos que nos mostram o caminho a seguir. E nós, inadvertidamente, não damos a mínima importância para essas mensagens. Por outro lado, aquelas mensagens de cunho supérfluo, de natureza fútil, aquelas mensagens que nos trazem as notícias que não acrescentam, aquelas mensagens superficiais, aquelas palavras ofensivas e agressivas em nossa direção. Para essas nós damos bastante importância e mobilizamos todo o nosso ser, todas as nossas potencialidades para ficarmos cultivando e até multiplicando essas mensagens. Quando nós fazemos esses questionamentos de que será que o nosso ouvir está sendo produtivo, precisamos compreender que o ouvir produtivo é aquele que consegue processar as mensagens brutas que chegam diariamente e passar essas mensagens pelo crivo da razão, mas não apenas a razão, do sentimento. Mas como assim sentimento? A razão nós até já ouvimos falar, mas sentimento?
Vamos exemplificar? Imaginemos que alguém diga palavras extremamente agressivas para nós, desmerecendo a nossa maneira de agir, de ser, de pensar. Essa é uma mensagem que costumo dizer bruta, que precisa então ser processada e passada pelo filtro da razão. Eu sou isso que esta pessoa está me falando? Porque se nós fizermos a análise sincera e encontrarmos alguma característica, algum traço de personalidade e atitude que corresponda àquilo que a pessoa falou, sim, nós precisamos prestar atenção e precisamos procurar modificar a nós mesmos, eliminar essas coisas, atitudes, sentimentos que já não cabem naquele que deseja ser um verdadeiro cristão. Mas muitas vezes aquilo que chega até nós não condiz com a realidade, não condiz com aquilo que somos. Então, se passarmos pela razão e percebermos que aquilo não tem nada a ver conosco, nós precisamos ainda passar essa mensagem pelo sentimento de compreensão e compaixão por esse irmão. Porque se nós não passarmos pelo sentimento, o que pode acontecer? Nós podemos sim pensar, eu não sou nada disso, e aí criarmos um sentimento de mágoa. E quando passamos a mensagem pelo sentimento de compaixão, de compreensão, lembrando que somos todos irmãos e que precisamos uns dos outros para evoluirmos, nós conseguimos perceber que essa pessoa merece, então, a nossa prece, a nossa compreensão, a nossa oração. Pode ser que não consigamos conviver com ela tão intimamente, por exemplo, se for um conhecido ou até um amigo não muito próximo, mas precisamos sim respeitar o direito dele à opinião e também entender a sua dificuldade em se expressar e em compreender as pessoas que estão ao redor. E esse ouvir produtivo nos traz o que? A serenidade. A serenidade para continuarmos vivendo e continuarmos discernindo as coisas, dando a elas o devido valor, a devida importância, extraindo delas as lições que elas nos trazem. E é assim que transformamos uma mensagem negativa em algo produtivo, que auxilia na nossa melhoria. E essa melhoria que se processa em nós é sentida, percebida, notada por todos que estão ao nosso redor. E esse ouvir produtivo é decorrente daquela criatura madura, consciente da sua responsabilidade perante a existência. Eu costumo dizer que aquela pessoa que traz o ouvir produtivo consegue extrair lições de tudo. E compartilho com vocês um acontecimento da minha vida no qual aprendi bastante acerca desse ouvir e desse observar produtivo. Conversava uma vez com um amigo que me dizia que para compreender a Bíblia ele observava a natureza. E eu disse, como assim? E ele então prosseguiu, está vendo aquela árvore? Nós estávamos numa sala, em frente à janela tinha uma árvore. Se eu arrancar ou quebrar o galho daquela árvore, logo ele se formará novamente. Está vendo aquele animal? E havia um gato sentado na mesa da sala. Se acontecer alguma coisa que ele quebrar uma patinha ou perder essa pata, ele vai continuar vivendo, andando, dando seus pulos, mas ele prossegue.
Assim, a natureza nos convida a prosseguirmos, apesar das dificuldades, apesar daqueles obstáculos que são colocados no nosso caminho, apesar daquelas coisas que nos são retiradas no meio do caminho. E é assim que, observando a natureza, eu consigo compreender as leis divinas. Queridos amigos, pensemos nisso. Quando Jesus nos diz: quem tem ouvidos de ouvir, ouça, ele nos convida a atenção para a mais preciosa lição. Ele conclama-nos a atender o seu conselho divino e não esmorecer. Intima-nos a descerrarmos o coração à bondade e à razão, à compreensão da verdade. Pensemos nisso e até mais.